Olá, gente. Eu sou o professor Cleiton de Souza, professor da disciplina Língua Portuguesa 2, do curso técnico em agropecuária, da turma 2015, da modalidade ProEja. Aqui nós vamos tratar de uma revisão dos conteúdos que foram apresentados, e discutidos nessas 4 etapas que a disciplina se estrutura. Então vamos falar aqui desde o primeiro momento que foi apresentado sobre o fator da linguagem e da comunicação, sobre a questão da língua, especificamente da língua falada e da língua escrita. Depois tratar de alguns apontamentos sobre o que é o texto e como ele se estrutura. E daí partir para o objetivo maior da disciplina, que é falar sobre textos oficiais, sobre a redação técnica, que aí a gente vai apontar algumas características e dar alguns exemplos sobre este tipo de redação, sobre este tipo de texto. Aqui a gente pode citar de antemão a carta comercial, o memorando, o contrato, dentre outros tipos de texto que são da redação oficial. Bom, inicialmente, falar sobre a questão da linguagem. Então, como é que o homem se constitui? Como é que o homem tem uma relação com o seu fator cultural, com o seu fator social, para que se estruture uma linguagem, uma relação de ser social. Então, há necessidade de se apresentar a linguagem como não sendo inata. Então, a linguagem, ela muda constantemente com o passar do tempo. Ela não é estática, ela não para no tempo. Diante disso, a gente pode observar que, inicialmente, colocando isso como exemplo, nós tivemos os primatas. Então, lá havia a necessidade da comunicação. Então, como eles se comunicavam? Era através de gestos, através de urros, através de gritos. Então, ali já era um primeiro momento da linguagem. Então, como ela foi desenvolvendo, como ela foi até o momento em que é hoje. Aí, dentro desse ponto de linguagem, a gente tem várias formas de representação dela. Tem a linguagem verbal, a linguagem corporal, a linguagem visual, a linguagem musical, a linguagem cênica. Mas aqui no nosso ponto de discussão, nós vamos evidenciar a linguagem verbal. Porque dentro da linguagem verbal é que a gente encontra o seu código, que é a língua. Então, dentro desse ponto de língua, a gente vai entender que existe uma língua escrita e uma língua falada. Porém, para a nossa discussão aqui, o que vai de fato interessar bem mais é a linguagem verbal escrita, que ela vai ser encontrada dentro dos suportes como revistas, jornais, livros, textos acadêmicos que estruturem, que condizem com o que vem a ser um texto, que é o que a gente vai apresentar mais à frente. Então, é isto. Vamos falar da linguagem verbal, especificamente escrita. Mas assim, para falarmos da linguagem escrita, há uma certa necessidade de compararmos como é que é a língua falada. A gente sabe que para a língua falada existem, por exemplo, as gírias. Então, se eu falo dentro de um grupo social, e aí galera, vamos descer, e aí gente boa, isso para a linguagem falada
Claro, dependendo também do seu contexto, se eu estou na família, se eu estou na escola, se eu estou na igreja, há o entendimento. Porém, a se tratar de textos escritos, de textos acadêmicos, há uma extrema preocupação, há um extremo cuidado de não apresentar essas gírias. O texto ele tem que ser coeso, ele tem que ser claro, ele tem que ser direto. Ele não precisa de rodeios. Então, como diz aqui, a língua escrita não é apenas a representação da língua falada, mas sim um sistema mais disciplinado e rígido. Então, a língua escrita ela vai se compor de um fator primordial, que é a questão da denotação. Existe a denotação e existe a conotação. A conotação ela vai se preocupar bem mais com o fator da linguagem literária. Isso aqui não é preocupação nossa. Preocupação nossa para a questão em si é a linguagem denotativa, é a linguagem real, a linguagem que faz jus às especificações do que vem ser um texto. A se tratar então da linguagem escrita, as suas características, como já venho dizendo, ela tem a questão de ser mais objetiva. Ela tem uma preocupação de se fazer uma comunicação unilateral, que, como eu disse, é denotativa. Então aborda só um lado da sua figuração. Então não tem uma outra leitura para aquela palavra. É aquilo que está sendo dito e pronto. Então, para a linguagem escrita, para esses textos acadêmicos, para esse tipo de texto que é a redação técnica, que é o texto oficial, então requer também um cuidado com o uso dos sinais de pontuação. Então é sempre interessante a gente ir pontuando, a gente ir marcando onde que deve ser realmente a nossa pausa, a nossa respiração, a nossa continuação de fala, porque nisso já dá para o leitor as reais significações daquele texto, sem mais rodeios. E assim, não necessariamente que deva ter uma linguagem mais elaborada, mais rebuscada, isso não se preocupem tanto com isso. Vá no ponto direto, vá no ponto mais claro, porque isso que realmente vai ser válido a pena. Então, antes de falarmos do texto oficial, da redação técnica, a gente tem que entender o que é um texto. Então, se um texto ele tem sinônimo de discurso, o que ele vai apresentar para a gente? Ele vai apresentar para a gente uma unidade linguística comunicativa básica. Por quê? Se o discurso ele nos leva a ter esse contato, aí volta aquela discussão da gente sobre esse fator de linguagem e comunicação, então o texto ele é uma linguagem, o texto é uma comunicação. Então, como é que a gente vai fazer, quanto autor, de chegar ao nosso receptor, ao nosso leitor? Então, precisa de ter um cuidado com a sua estrutura. Então, o texto é uma ocorrência linguística que pode ser falada ou escrita, mas como a gente já colocou aqui, a nossa preocupação é bem maior com a questão escrita. Então, o texto é uma ocorrência linguística que tem uma unidade sociocomunicativa muito significante. Então, ele tem uma preocupação para o ser social e para o ser de comunicação, que aí a gente começa a perceber dentro dessa discussão o que vai tornar realmente um texto ser um texto, a ser considerado um texto. São os fatores de textualidade. Então, existem vários fatores de textualidade. Existe a intencionalidade,
que vai tratar muito mais do autor, do produtor do texto, quais são as intenções dele diante daquele produto, né, diante daquela venda, enfim, dependendo qual a sua intenção, como o próprio nome traz, né, intencionalidade. Tem também outro fator de textualidade, a aceitabilidade, que isso cabe bem mais a quem está recebendo aquele texto, que está se propondo a receber determinado texto. Tem também a situacionalidade. Essa não pode deixar de existir. Sempre, de qualquer texto que seja a sua estrutura, sempre vai existir a situacionalidade, que isso está presente dentro da questão do contexto. Toda fala, seja ela oral ou escrita, sempre vai estar dentro de um contexto. Aí, dentre outros fatores de textualidade, a gente traz... sim, só lembrando que o que é a textualidade? A textualidade é o que vai caracterizar um texto como sendo realmente um texto. Bom, então, dentro dos exemplos que compõem aqui, né, esses fatores de textualidade que compõem realmente o que vem a ser um texto, além desses que foram citados, como a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, nós temos a coerência. Então, o que é a coerência? A coerência é o resultado dessa configuração que vai assumir essas relações de base do texto. Então, vai ser considerado realmente o fator fundamental da textualidade. Porque, assim, a coerência, ela faz parte do nexo do texto. Então, se um texto não tiver sentido, ele não tem coerência. Então, se ele não tem coerência, ele não pode ser caracterizado como um texto. É o que acontece com a coesão. A coerência e a coesão, elas andam ali juntas. O que é a coesão? A coesão, ela vem nos ajudar dentro de utilizando mecanismos linguísticos, gramaticais, que nos ajudem a compor um texto. Então, não nos ajuda somente agora a entender somente o nexo do texto, mas a sua própria base de estrutura gramatical. Então, a coesão pode ser, por exemplo, um pronome. Então, se eu estou com uma folha na minha mão, então eu digo assim, isto daqui, então eu já uso elementos que vão me remeter a explicar ou apontar o que pode ser uma coisa ou outra. Então, a coerência faz parte da questão do sentido do texto, do nexo do texto. E a coesão vai fazer parte do seu sentido formal. Então, forma e conteúdo, eles estão aqui dentro do mesmo plano, dentro da mesma estrutura. Aí, diante de toda essa discussão, a gente parte para o nosso ponto-chave da disciplina, que é o texto oficial, que é a redação oficial. O que é a redação oficial? É a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e de comunicações. Então, é o poder público que vai dirigir, que vai direcionar todo esses tipos de textos a ter esse diálogo dentro das suas repartições. Então, este é o texto oficial, é a redação oficial. E a sua linguagem? O que vai caracterizar, de fato, a linguagem da redação oficial? Bom, a linguagem da redação de documentos considera principalmente a objetividade, a eficácia e a exatidão dos informes. Foi o que a gente apresentou inicialmente sobre a linguagem denotativa. Então, existe o fator real da fala, existe o fator de objetividade da fala. Da fala aqui, desculpa. Da fala não,
mas pode ser sim da fala, mas da fala que eu me remeto é a fala escrita, não a fala de oralidade, né, mas a fala escrita. Então requer essa objetividade desta linguagem da redação oficial. Usa-se, para tal, a linguagem denotativa, que é o sentido real das palavras, a estrutura simples e a paragrafação clara e objetiva, que foi exatamente o que a gente apresentou anteriormente, falando sobre essa estrutura simples sem ter a necessidade de apresentar palavras belas, rebuscadas, que você dificilmente vai utilizar até mesmo dentro de a utilização, por exemplo, de um dicionário, enfim. Aqui não, requer a objetividade do texto. Como tem aqui no final, a paragrafação é clara e objetiva. Aí nos remete àquela característica sobre a questão da pontuação. Então requer um cuidado muito grande com a questão da sua pontuação, de saber como é que nós vamos então direcionar a nossa fala. Então, aqui, as características da redação oficial. O que de fato vai caracterizar a redação oficial? Como a gente já vem apresentando, a gente já falou, tem a questão da objetividade, tem a questão da linguagem denotativa, dessa eficácia dentro da informação. Então, é isso que vai caracterizar a redação oficial. Dessa forma, então, a redação oficial caracteriza-se pela impessoalidade, pelo uso do padrão culto de linguagem, pela clareza, pela concisão, pela formalidade, pela uniformidade, pela formalidade e pela uniformidade. Então, requer clareza, requer concisão, requer essa impessoalidade. Não tem como eu fazer parte de um poder público e ter um relacionamento pessoal com um chefe, com um colega de trabalho. Requer um cuidado dentro desse tipo de documento, porque é um documento oficial. A redação oficial é um documento oficial. Então, eu não posso fazer uma carta emotiva dentro desses exemplos. Existe uma carta comercial que vai me ajudar, então, a entrar em contato com o colega de trabalho, com o meu chefe de trabalho. Então, isso é que vai pontuar a redação oficial, o que vai caracterizar como redação oficial. É o fator da linguagem objetiva e clara. Aqui dentro das características, como a impessoalidade. O que é a impessoalidade? A impessoalidade é a ausência de impressões individuais de quem nós vamos então entrar em contato, que foi o que já foi dito. Então, embora se trate, por exemplo, de um expediente assinado por um chefe de determinada seção, é sempre em nome do serviço público que é feita então essa comunicação. É impessoal. Aqui, a impessoalidade requer a ausência de impressões individuais, é ditar aqui. Isso aqui já foi dito. Retomando, continuando as características, além da impessoalidade, nós temos a linguagem dos atos e das comunicações oficiais. Como é que vai ser caracterizada esta linguagem? Ela tem um caráter normativo, estabelece regras para a conduta dos cidadãos, regula o funcionamento dos órgãos públicos, cuja finalidade é a de informar com clareza e objetividade. Ou seja, tudo que nós já apresentamos anteriormente, aqui a gente só está, de fato, fortalecendo, apontando, de fato, o que vai caracterizar uma redação técnica, um texto oficial. Outro ponto, a formalidade e padronização. As comunicações oficiais, elas devem ser sempre formais. Olha só,
elas devem ser sempre formais. A formalidade diz respeito à polidez, à civilidade no próprio enfoque dado ao assunto do qual cuida a comunicação. A formalidade de tratamento vincula-se também à necessária uniformidade das comunicações, ou seja, expede um mesmo padrão. Então existe a formalidade dentro do texto, então como você vai ali agir para estruturar o seu texto sem perder a impessoalidade. E por fim aqui a gente tem o fator da concisão e clareza. Então, como foi apresentado um texto coerente, um texto coeso, então ele tem uma estrutura, ele tem uma significação. Então, o que é um texto? O texto conciso é um texto que consegue, de fato, transmitir um máximo de informação em um mínimo de palavras. Então, como eu falei, não é preciso um rebuscamento, não é preciso você enrolar, dar voltas e voltas. Vá com objetividade, vá ser direto. Então, para redigir com essa qualidade, é fundamental que se tenha conhecimento no assunto que se escreve. Então, você vai produzir um texto, você anteriormente tem que fazer umas leituras, tem que buscar alguns apontamentos de saber como você vai estruturar determinado texto, porque daí você consegue ser mais pontual, não passa por redundâncias, não passa por rodeios, vai direto ao ponto. Aqui então agora a gente traz alguns exemplos desses textos oficiais, dessas redações técnicas, como também chamamos. Então, o que é uma carta comercial? A carta ela é a forma recomendada para levar ideias e defender posições. Por sua natureza dissertativa, é o mais livre dos tipos de textos apresentados, que no caso aqui são tomados como exemplos da redação técnica. Por quê? Porque permite uma dada opinião, uma certa parcialidade e um certo posicionamento das ideias. Mas, como eu disse, requer um certo cuidado, uma certa atenção e sempre pontuando, sempre objetivo. Aqui, então, como a carta admite posicionamentos pessoais, é um documento indicado para encaminhar um pedido, uma sugestão ou uma queixa ao superior funcional. Mas, sempre lembrando, a objetividade, a clareza ali como ponto de base. O requerimento. O que é o requerimento? O requerimento é uma petição. O que é uma petição? É um pedido. Então, é um pedido por escrito que é feito com fórmulas legais. Para quê? Para solicitar alguma coisa permitida por lei. O requerimento é todo pedido que se encaminha a uma autoridade de serviço público. É um instrumento que serve para socializar algo a uma autoridade pública. E vale lembrar que não se envia requerimento a empresas comerciais. Neste caso, o pedido, a solicitação, é o objetivo no caso da carta, que foi o que a gente apresentou anteriormente. Então, se você vai fazer um pedido, um elogio, vamos voltar aqui. Então, você vai encaminhar um pedido, vai fazer uma sugestão, vai fazer uma queixa, então é a carta comercial. O requerimento ele me serve para solicitar, para entrar em solicitação de algo, desde que seja permitido por lei. O que é o memorando? O memorando é um outro tipo de texto que vem trazer comunicações internas oficiais de instituições, empresas e também de órgãos públicos. E sua principal característica é o quê? A objetividade, devendo sua tramitação pautar-se pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos burocráticos. Possui, portanto, uma linguagem mais breve, uma linguagem mais direta e uma linguagem mais precisa. A gente tem outro exemplo
da redação oficial, né, da redação técnica, que é a ata. Então, a ata é um documento testemunhal, é um documento que reflete uma visão da pessoa que a redigiu. Então, geralmente, a ata ela é apresentada para a gente a partir de reuniões. Então, como é que se estrutura, como é que ela se desenvolveu, né? Então, usa-se a ata principalmente para promover um relato escrito de ocorrências, fatos, resoluções e decisões de uma assembleia, de uma sessão ou de uma reunião. Então, você vai ali relatar o que e como aconteceu a sua reunião, a sua assembleia, a sua sessão de debate. Geralmente, as atas são lançadas em livros próprios, que têm termos de abertura e de encerramento. Então, ela tem uma estrutura, uma linha sequencial que nos orienta de como, então, redigi-la, né, essa questão da ata. O contrato. O que é um contrato? O contrato, de acordo com o Aurélio, com o dicionário, ele é um acordo. Então, é um acordo entre duas pessoas que transferem direito ou se sujeitam a alguma obrigação. Uma das partes acaba cedendo o direito à outra e então assume uma responsabilidade sobre algo. Então, esse é o contrato. Dentro da questão da discussão da redação técnica, o contrato ele é um documento por meio do qual ele vai estabelecer acordos, né, entre pessoas ou entidades, que é a mesma coisa que o Aurélio apresenta para a gente. Então, o contrato é um acordo. Então, a partir de um contrato, existe algum direito ou alguma obrigação entre essas partes interessadas. E sempre vai, né, estar muito mais apresentável para um dos lados. Claro, isso também requer a questão de uma conversa, de um acordo, mas o contrato está, então, para isso, para nos ajudar a estabelecer essas a estabelecer essas obrigações, né, essas transferências de direito entre essas partes, para que então a gente possa ter um resultado satisfatório. E, por fim, o texto aqui apresentado é o ofício. Então, o que vem ser o ofício? O ofício é uma comunicação escrita, formal. Ela é utilizada dentro do serviço público também, trocada também entre outras autoridades, mas também que vão exercer as mesmas funções, né, de cargos, né? Pode ser um cargo inferior, um cargo hierárquico, enfim. Os ofícios eles podem ser feitos com o objetivo de pedir alguma coisa, ou para um juiz, ou para um vereador, ou para um prefeito. Enfim, ele sempre vai ter essa intenção maior de um pedido. Então, aqui a gente faz a parada colocando, então, o que foi comentado sobre esse fator de linguagem, como é que a gente começa a fazer, então, essas interações sociais, como a gente desenvolve essa linguagem, como a gente caracteriza essa linguagem para o texto escrito. Então, requer uma preocupação com a questão da pontuação, com a questão da clareza. Quando se tratar de redação técnica, quando se tratar desse texto oficial, já é uma linguagem mais buscada de objetividade, de uma intencionalidade a qual você vai sempre estar como ponto de partida, esse fator de cargos públicos. Então, ele é um texto que se preocupa com, como a gente já falou, né, com a questão dessa objetividade. Bom, então aqui a gente faz a parada, lembrando que a disciplina aqui discutida é Língua Portuguesa 2. Eu sou o professor Cleiton de Souza.
O curso é o curso técnico em agropecuária, a turma 215 da modalidade ProEja.